Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marina e essa é a nossa última aula de auriculoterapia. Antes de falar sobre a forma de fazer o diagnóstico, a forma de avaliar o paciente, eu quero mostrar para vocês os três livros que eu me baseio bastante, né, nas aulas e também na avaliação, que é o primeiro, Atlas de Auriculoterapia, de A a Z, da escritora Lirane Carneiro. Então, esse aqui é bem legal. Então, depois eu vou estar compartilhando com vocês também a imagem. Eu gosto muito dela porque ela se baseia bastante na neuro também, como vocês podem ver. Então, ela explica bem certinho também o estímulo da dor, como que ocorre esse estímulo que é gerado do sistema nervoso, e, né, enfim, começa pelo sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. E aqui ela explica, então, todos os pontos e todas as regiões anatômicas, né, a orelha, os pontos específicos para cada indicação. Então, é muito bacana, tá? Tem vários protocolos dela que eu gosto muito de trabalhar, tá? Lirane Carneiro, tá? Muito bacana. Outro livro bem legal, que é o que eu me baseei essa aulinha de vocês, é o Diagnóstico em Acupuntura. Então, esse livro, ele é clássico na acupuntura sistêmica. Então, na aurícula também vocês vão utilizar bastante, tá? Então, Diagnóstico em Acupuntura. E o outro livro que eu indico para vocês é esse aqui, ó, do professor Marcelo Pereira de Souza, muito bacana, que é o Tratado de Auriculoterapia. Nesse livro aqui, ele já se baseia na medicina chinesa. Então, é bacana vocês terem várias referências para conseguir trabalhar as duas visões, né? Tanto a medicina, a auriculoterapia chinesa, como a auriculoterapia francesa. Então, ele é da chinesa e já a Lirane é da francesa, que eu amo demais, tá? Então, eu gosto das duas, de estar trabalhando, é bacana a gente saber as duas formas de aurículo para a gente poder trabalhar com os pacientes também de forma variada, tá? É bem interessante também, pessoal. Então, assim, nessa aula de hoje, que é a última aula, eu vou falar sobre o diagnóstico. Então, eu vou ensinar vocês como que a gente faz o diagnóstico da auriculoterapia, tá? Então, assim, antes de falar do diagnóstico, vamos voltar um pouquinho. Na primeira aula que eu comentei com vocês sobre o surgimento da auriculoterapia, e depois teve as duas formas de aurícula, né, a francesa e a chinesa, que ambas se baseiam na neurociência, né? Então, na neurologia e no microsistema, que o microsistema é isso. São as áreas da orelha, né, que correspondem às partes do corpo, certo? Então, isso é microsistema. Considerando a região anatômica que seria a posição fetal invertida. Então, como vocês podem ver aqui tem um bebê, né, ou seja, um feto, que está com a posição invertida, ou seja, de cabecinha virada para baixo, que é a posição fetal. Então, a mesma região anatômica do bebê encolhidinho são as regiões correspondentes que a gente viu, tanto na acupuntura, na medicina ocidental, né, na auriculoterapia francesa, como na auriculoterapia chinesa. Então, ambas correspondem às mesmas regiões. Só muda a quantidade de pontos, mas a visão anatômica é a mesma, tá? Então, aqui é a região da cabeça, cabeça do bebê, sistema nervoso, daí pega aqui, ó, medula espinhal, tá? Coluna também, logo abaixo, região pélvica, né? Então, tá aqui do bebê e aqui no desenho, membros inferiores, né? Membros inferiores. Aqui, toda a região aqui interna do neném são os órgãos internos, então, ó, abdômen, tórax, pelvis, tá? Então, corresponde às mesmas áreas. Então, é muito interessante, vocês nunca mais vão esquecer dessa imagem, porque uma dica que eu dou para vocês, quando a gente vai fazer a anamnese do nosso paciente, que é a nossa aula de hoje, o que que é importante a gente observar? A gente olhar a orelha do nosso paciente e imaginar mais ou menos esse bebê, a posição anatômica, posição fetal. E o que que acontece? Quando a gente faz o diagnóstico da medicina chinesa, e tanto da aurícula francesa como chinesa, a gente vai olhar todos os aspectos da orelha do nosso paciente. Então, se o nosso paciente tiver com alguma areazinha mais avermelhada, área aqui mais saliente,
uma área mais tortinha, geralmente aqui na região da coluna, a gente já vai relacionar com os pontos. Tá muito interessante. Então, quem tiver em casa, se tiver junto com o marido, com a esposa, com o filho, com a sogra, puder puxa, dar uma estimuladinha na orelha deles, vai ajudar bastante nessa aula, né, nessa última aula. Então, assim, é bacana vocês terem alguém para vocês poderem olhar dentro da orelha dessa pessoa, né? E tentar observar quais áreas que vai estar apresentando alguma coisinha diferente. Geralmente um pontinho branco, um pontinho mais avermelhado, qualquer coisa que vocês possam estar observando. Eu gostaria muito, eu vou estar enviando para vocês, né, essas referências que eu me baseio pelas aulas e pelos atendimentos, esses três autores eu acho fantásticos, e também eu vou compartilhar com vocês o modelo de ficha que eu utilizo com os meus pacientes, tá bom? Mas aí eu compartilho com vocês no e-mail, por e-mail, no WhatsApp, como vocês acharem melhor. E eu também acho interessante, quem puder, tirar uma foto do seu familiar, do seu paciente, e mandar para mim depois, para vocês tirarem as dúvidas em relação à forma de avaliação, tá? Mas só para vocês entenderem. Então, qualquer coisinha que a gente veja que tenha diferente na orelha, a gente já relaciona com a área afetada. Por exemplo, homens. É muito comum homens, principalmente senhores, já terem pelinhos na orelha, né? Então, a partir dos 50 anos, muito comum a gente observar homens com pelos na orelha. Na medicina chinesa, quando aparecem esses pelinhos na orelha, a gente precisa também localizar a região que esses pelinhos estão, né? E entender que, na verdade, tá tendo ou uma falta da produção, na produção, no caso, do funcionamento desse órgão, ou um excesso. Ou está produzindo, ou está funcionando demais o órgão, a parte afetada, ou não está funcionando. Então, geralmente os homens acabam tendo pelinhos aqui nessa região da cabeça, né? Mais sistema nervoso mesmo, né? Então, é interessante a gente observar todos esses detalhes, tá? Então, como que é realizado o diagnóstico auricular? Como que a gente observa, como que vocês vão conseguir tratar o paciente de vocês através da orelha? Primeira coisa, como eu comentei, vocês vão olhar a orelha do paciente, vocês já vão conseguir identificar aonde que tem alteração, se é em qual dessas regiões anatômicas aqui que está tendo alteração, né? Que está apresentando alguma coloração diferente, algum aspecto diferente. Então, é isso, uma bolinha, alguma coisa mais avermelhadinha, mais esbranquiçada. Então, isso que vocês vão observar. Depois de feita a anamnese, ou seja, essa observação, aí vocês vão perguntar a queixa principal do paciente, tá? Então, lembrando que quando a gente pergunta sobre queixa principal, isso em qualquer anamnese que vocês forem a avaliar. Queixa principal é o quê? É o que levou aquele paciente a procurar o nosso atendimento, tá? Porque tem pacientes que vocês vão observar que são poliqueixosos, ou seja, pacientes que se queixam de tudo, 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 tudo. Então, aí, quando o paciente é queixoso, é muito mais difícil de identificar o principal motivo que levou ele até nós. Então, por isso que a gente pergunta, o que te trouxe até aqui? Por que o senhor, a senhora, chegou aqui hoje? O que está te incomodando mais nesse momento, né? Hoje. E não, não em todos os sentidos, né? Porque aí já entra a atuação do psicólogo, que é outro profissional que é bacana a gente fazer sempre parceria, para estar indicando caso a gente veja que são questões mais emocionais. Então, o trabalho multidisciplinar também, pessoal, é muito, muito importante. Então, sempre procurem um psicólogo para encaminhar os pacientes de vocês quando vocês observarem que esses pacientes estão tendo muitas alterações de humor, depressão, ansiedade, tá? Porque a auriculoterapia, ela não resolve tudo na parte emocional, tanto a parte emocional quanto física, só a auriculoterapia não vai resolver. Então, é importante a pessoa procurar outros profissionais que sejam específicos para aquela área, mas o mais importante é que a auriculoterapia, ela funciona, sim, como um tratamento complementar. Então, ela, em conjunto com outros profissionais, a gente consegue ter um trabalho muito bacana com a auriculoterapia, tá, pessoal? Então, o queixo do paciente é essencial. Expressão facial, então, o paciente, geralmente, ele vai ter expressão facial quando ele tiver
sentindo muita dor, então se ele estiver sentindo muita dor, ele vai se expressar de uma forma, se ele estiver irritado, né, ele vai se expressar de outra, se ele estiver triste, ele vai se expressar de outra, se ele estiver depressivo, vai se expressar de outra, se ele estiver ansioso, vai se expressar de outra. Então, a forma de expressão facial é importante a gente observar também. Modo de olhar, então, a forma como o paciente olha para nós, se ele olha nos olhos, ou se ele é agitado, se ele é hiperativo, né? Paciente que tem hiperatividade, tanto hiperatividade quanto, mas principalmente hiperatividade e também alguns graus de autismo, a gente sabe que o paciente não vai olhar nos nossos olhos, né? Então é importante observar isso também, né? Ansiedade, agitação, modo de falar, então a voz do paciente também pode dizer muita coisa para nós. Então, por exemplo, o paciente que fala muito devagar, mas ao mesmo tempo tem uma voz suave, só que sem ser tão baixinha, se é uma voz muito devagar e muito baixinha, já pode ser que nos indique, né, que é um paciente depressivo. Mas, claro, tudo isso, detalhe, para diagnosticar a depressão, por isso que eu falo, é importante encaminhar para um psicólogo e um psiquiatra. Mas caso vocês percebam que ele está tendo uma expressão facial de depressão, de ansiedade, é muito importante procurar parceria com psicólogo e psiquiatra, tá, pessoal? Muito importante mesmo, muito importante. Porque não cabe a nós diagnosticar, né? Mas a gente pode identificar alguns sintomas para encaminhamento, tá? É muito importante a nossa atuação com os demais profissionais, tá? Postura ao movimentar-se, então tudo isso já mostra como que está a parte emocional daquele paciente, né? Então a gente consegue observar. Sensação ao toque, ou seja, estímulo da dor, né? Então se a pessoa sente muita dor naquele ponto, se ela está tendo muita sensibilidade, então isso é importante a gente observar também. Cor da pele, então a cor da pele, eu não me refiro, não é cor da pele em sentido racial, tá, pessoal? Mas a cor da pele, por exemplo, a gente olha a cor do pescoço do paciente, e a gente compara com a cor facial, tá? Então, a gente pega a cor do pescoço e compara com a cor facial. Se a cor facial tiver alterações em relação à cor do pescoço, a gente já pode identificar alguns fatores. Então, por exemplo, se a cor tiver, pode estar mais amarelada, pode estar mais esbranquiçada, pode estar mais avermelhada. Então, a gente vai colocar essa diferença, tá? Em relação à cor da pele. Língua, então a língua a gente vai observar o diagnóstico através da língua, é muito interessante. Eu já vou mostrar para vocês. Pulso e palpação também. Apalpar. O que é palpação? Apalpar pontos de dor, pontos dolorosos, tá? E tentar avaliar em relação ao limiar de dor, ou seja, quanto mais dor aquele paciente sente naquele determinado ponto, significa que mais crônico está aquela patologia, ou aquele órgão, tá? Alguma alteração crônica está tendo ali. Seja no órgão, seja em relação a um sentimento, né? Como, por exemplo, existem pontos que são pontos da ansiedade, que é bem interessante a gente trabalhar também, tá? Eu já vou mostrar para vocês. E os pontos relacionados aos órgãos. Então, assim, o que eu aconselho que vocês façam? Hoje em dia, né? Isso eu lembro que, nossa, logo que eu muito tempo atrás, quando eu fiz o curso de a especialização em acupuntura, né? Eu lembro, uma das coisas que eu lembro que um dos professores falou, e eu nunca mais esqueci, eu digo a mesma coisa para vocês, é o seguinte: hoje em dia, a gente vive numa sociedade que é extremamente estressante, extremamente desgastante emocionalmente, principalmente mentalmente. E a primeira parte do nosso corpo que o estresse se manifesta, né, são as tensões musculares, né? E qual que é o órgão da medicina chinesa que tem ligação tanto com o estresse como com as dores musculares? Fígado. Então, se um paciente chega para vocês com crises de ansiedade, muito estresse, irritabilidade, podem colocar direto o ponto do fígado. Coloca direto o ponto do fígado, tá? Professora, como que eu vou fazer a combinação dos pontos? É livre, pessoal. Então, por isso que é bacana. É livre em que sentido? Não existe, existem os protocolos de auriculoterapia, né? Porém, você não é obrigada a seguir todos aqueles protocolos. Você pode, conforme o seu paciente e a sua análise, você pode colocar os seus pontos que você acha que é melhor, que são melhores para aquele paciente, tá? Mas
se vocês ficarem seguros e não quiserem arriscar, então peguem o protocolo de aurículo, tá? Então, tem o protocolo de auriculoterapia, que é da Lirane, que segue a medicina ocidental, e esse aqui também, o tratado da medicina chinesa. Ambos têm pontos para serem trabalhados, ó, tem vários pontos para determinadas doenças, alterações, patologias, já está tudo prontinho, todos os protocolos de aurículo, tá? Então, se baseiem por livros, né? Então, extremamente importante. Esses dois são as minhas bíblias, praticamente, sagrada para mim. Então, se baseiem por livros, não tem como passar em uma aula todos os pontos, tá? Então, eu aconselho que vocês comprem os livros de auriculoterapia, pelo menos um livrinho para vocês terem como base, e no próprio livro já tem os protocolos, tá? Mas, se não, vocês se baseiam pelos pontos que a gente viu, tanto na auriculoterapia francesa como na auriculoterapia chinesa, tá, pessoal? Então, em relação a protocolos, não tem como eu falar todos para vocês, porque são muitas patologias e muitos protocolos e muitos livros de auriculoterapia. Mas comprando qualquer um desses dois livros que eu indiquei, ou outros livros que tenham de protocolos, vocês já vão ter certinho ali, igual receita de bolo. Pelo menos no início é interessante vocês fazerem isso e seguir, sim, bem certinho como está no protocolo, para vocês se sentirem mais seguros. Depois que vocês já tiverem segurança, já souberem os pontos, aí vocês podem vocês mesmos tentar os pontos que vocês acharem mais importantes, né, de utilizar. Mas no início é legal vocês seguirem os protocolos dos auriculoterapeutas, né, para vocês não se sentirem tão inseguros, tá? No exame auricular, a gente vai realizar a inspeção. Então, como eu falei, a gente vai verificar se tem alteração de cor ou forma alguma cor diferente na orelha, algum pontinho mais avermelhado, algum pontinho esbranquiçado, alguma coisinha, pelinho na orelha, a gente vai observar. Pontos de escamação, se aquela orelha está apresentando alguma escamação, então é importante a gente observar também. Dilatação dos vasos também é importante a gente observar, ou seja, se aparecem os microvasos, ou seja, as micro artériazinhas aqui dilatadas, microveias dilatadas, é importante a gente observar também, né? Que significa excesso, que aquilo está trabalhando em excesso. Oleosidade, então, oleosidade das orelhas é importante a gente observar também. E também os pelos. Por que a gente precisa observar todos esses aspectos? Porque tudo isso já indica alterações, né? Então, como eu comentei, então, se a pessoa está tendo oleosidade na orelha, significa que ela está tendo alteração na parte endócrina, né? Na parte hormonal. E a parte circulatória também. Então, se está tendo alteração na parte hormonal e na parte circulatória, ó, já tem dois órgãos que a gente vai trabalhar, que é coração e fígado, certo? Então, oleosidade, se a pessoa apresenta a orelha oleosa, coração e fígado, sistema circulatório, sistema hormonal, tá? Dilatação de vasos. Se tem dilatação de vasos, está tendo alteração no sistema circulatório, né? Então, pressão arterial, pode ser, né, uma alteração. Se não for pressão, alguma outra coisa, crise de ansiedade, né, mas é o sistema circulatório. Ou má circulação também pode acontecer. Então, se aparecem os vasinhos, pergunta para a pessoa se ela tem pressão alta, má circulação, alguma alteração do sistema circulatório, tá? Porque isso causa dilatação dos vasinhos. Manchas, então manchas também é importante estar avaliando, né? Então manchas daí já é alteração da pigmentação, ou pode ser excesso de calor naquele ponto também, então também é importante observar.